Olá, meus amigos colecionadores e outros seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como vocês sabem, o nosso canal traz itens de colecionadores e traz memórias colecionáveis, né? Porque são grandes filmes, ou grandes livros, ou grandes histórias em quadrinho, grandes séries, essa coisa toda, lógico. Mas, acima de tudo, é um grande bate-papo. Né? Isso aqui é um grande bate-papo. Né? Qualquer dia desse, quando o canal tiver, vocês tiverem todos inscritos, todo mundo inscrito, todo mundo colocar o seu gostei, o seu não gostei, que também faz parte da brincadeira, talvez eu possa abrir as famosas lives aqui e vai me dar um prazer enorme abrir a live com os nossos seguidores aqui, porque são pessoas de altíssimo nível, são pessoas com grande conhecimento. Eu me atrevo a dizer que tenho seguidores que em algumas áreas sabem mais do que eu, tá? Em várias áreas sabem mais do que eu, o que é maravilhoso, porque é uma troca de conhecimento inesquecível, muito boa. Então, se algum dia eu puder abrir umas lives, eu vou botar em debate algum desses assuntos aqui, que eu boto aqui nos editoriais do colecionador, tá? Porque cada vez mais eu estou me chamando de o colecionador, né? Ou John colecionador, não sei. Alguma coisa assim. Inclusive, peço a vocês para deixar sugestões para lives, sugestões até para um nome de videomaker ou de youtuber, não sei, né? Nosso canal é novo, então ele tem muito ainda muito que aprender também, né? Mas um assunto que eu quero debater, porque já surgiram muitas perguntas, é a questão do recorte no meu colecionismo. Porque muitas pessoas perguntam isso, né? Muitas pessoas gostam também, são colecionadores, têm vocação para ser colecionadores, e alguns já até são colecionadores, já. Só que às vezes a coleção está um pouco mal direcionada ou está apenas sem direção, tá? E isso é fundamental. Você, para colecionar alguma coisa, você, primeiro de tudo, você vai ter que ter muito critério. Você vai ter que ter muito equilíbrio, muito bom senso, tá? Por quê? Não dá para colecionar tudo, não é mesmo, gente? Se não for o fator financeiro que vai atrapalhar o seu colecionar tudo, vai ser o fator espaço, né? Porque depois de um tempo você não tem mais espaço, mais que você aumente a sua casa, mude de casa, sei lá, faça alguma coisa assim, vai chegar um momento em que o espaço vai ser pequeno. Mesmo o Neymar Júnior, que tem, sei lá, uma coleção de carros absurda, sei lá, é o gosto dele, eu respeito, né? Mas ele vai precisar sempre aumentar o espaço para guardar a quantidade de carros. E outra coisa, vale a pena ter uma coleção de mais de 100 carros? Quando é que você vai usar todos eles? Você vai acabar usando 2 ou 3, né? Mas é o critério dele, foi o critério que ele escolheu. Ele tem capacidade financeira para ter tudo isso daí, mais um pouco, e eu desejo a ele muito mais, se Deus quiser. Porém, no nosso caso de réis mortais e pessoas comuns, né, que ganham salário, a gente tem que realmente fazer um recorte muito específico no que vai colecionar. Porque senão você, primeiro, vai gastar um absurdo, não vai ter mais espaço, e depois você vai ter uma coleção totalmente desencontrada, sem muito sentido. Aquela pessoa que coleciona desde chapinha até quadros de arte. Pô, chapinha de refrigerante, de cerveja, tampinha, né? E até quadros de obras de arte. Porra, isso é uma coleção doida, né? Uma coleção precisa ter critério, precisa ter sentido, precisa ser exposta. Você tem que ter uma capacidade de exposição da sua coleção. Eu mesmo demorei muito a ter uma estante adequada para os meus action figures, para as minhas estátuas e outros itens desse tipo. E o que eu já tenho há muito tempo é uma estante que não para de crescer, de livros e quadrinhos e coisas do tipo. Além de ter uma enorme coleção de CDs, né? Que nem é tão enorme assim, é apenas razoável. E de LPs também. Mas aí é que entra a questão do recorte, que você tem que ser muito, muito rígido, muito, muito duro nessas escolhas, tá? Então, por exemplo,
Vamos citar aqui o exemplo dos livros, por exemplo, livros, romances. Hoje em dia eu não compro mais romances, porque eu não tenho espaço para guardar o livro físico, apesar de que eu adoro o livro físico. Eu prefiro 1000 vezes ler no livro físico do que ler num desses aplicativos de leitura, tipo Kindle ou coisa do tipo. Mas, por uma questão de espaço, eu não compro mais praticamente nenhum livro, romance, texto, puramente texto. Quando eu compro algum livro, é porque é um livro de arte, ou então um livro de texto mais ilustrado, com uma, sabe, uma capa diferenciada, uma coisa de colecionador. Aí tudo bem. E quando eu vou para quadrinhos, eu só coleciono quadrinhos basicamente de super-heróis, tá? E aí eu navego um pouquinho, eu dou uma certa liberdade. Marvel, DC e outras editoras. Porém, só com artistas, desenhistas que eu considere excepcionais, tá? E aí restringe essa coleção. Eu não tenho quadrinhos em que a arte não me agrada, tá? Por quê? Porque se for para ler um texto, apenas um texto, eu prefiro ler um livro do que ler uma história em quadrinho, que a arte não me agrada. E isso aí eu estou sempre revendo a coleção, tirando alguns itens que eu acho que não sobreviveram. Esse é um outro critério. Porque, periodicamente, você tem que rever a sua coleção para ver se todos esses itens ainda são do seu agrado, como quando você adquiriu. Muita coisa a gente adquire e depois meio que se arrepende, ou meio que perde aquele valor inicial. É um pouco de empolgação, então você também tem que fazer esse recorte. E a mesma coisa acontece com os livros de arte, a mesma acontece com LPs, com CDs, etc. Por exemplo, no rock, que eu só coleciono na música, só rock, nada além de rock. E dentro do rock, só rock de 20 bandas. 20 bandas de rock eu coleciono. Todos os álbuns? Não. Só os álbuns que eu considero excepcionais. Qualquer edição de estojinho de plástico, né? Não, de forma nenhuma. Eu tenho alguma coisa que foi ficando ao longo do tempo, antes de saírem as edições remasterizadas, remixadas, né? Paper Sleeve ou mini LP CD. Essas sim são colecionáveis. Aqueles estojinhos de plástico antigamente, aquilo desapareceu. Eu não coleciono mais. Eu tenho alguma coisa? Tenho, porque ficou lá dos anos 90 e tal. Mas a grande maioria do que eu tenho é atual. É a partir de 2010, mais ou menos, quando quase tudo foi remasterizado. E dessas 20 bandas, apenas o que eu gosto. E dentro do rock, eu gosto do rock erudito, do hard rock e um pouquinho do heavy metal. Apenas alguns álbuns. E quais são, dentro dessa seleçãozinha pequenininha, rock erudito, hard rock, heavy metal, eu gosto aqueles que se aproximam mais do rock erudito. Mesmo heavy metal, mesmo hard rock, apenas pouquíssimas bandas, porque são bandas em alguns álbuns, em poucos álbuns, que têm essa capacidade de dar uma erudição à música, tá? Uma qualidade sonora mais espetacular, mais exagerada, mais grandiosa, tá? E aí eu vou me restringir, quando eu falo de hard rock e heavy metal, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. 3. Acabou. Mais ninguém. Tá? No rock erudito aí tem uma certa... Aí tem, das 20 bandas, tem 17. Tem 17 bandas que estão aí. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque o vídeo ficaria muito longo. O que eu estou dizendo para vocês, no final dos contos, é o seguinte. Para ser colecionador, um colecionador sério, você tem que fazer um recorte cada vez menor dentro do universo do colecionismo. Entendeu? Por exemplo, quando você vai desenvolver uma tese para o seu mestrado ou para o seu doutorado, você geralmente tem, inclusive, um instrutor, um professor que vai te orientar na escolha, na sua defesa de tese, tá? Da sua monografia. Aí existem vários nomes.
Muito bem. Quando você chega para esse instrutor, geralmente você chega com uma ideia muito grande no sentido que ele é muito abrangente. E aí esse professor vai fazer você cada vez mais encurtar essa ideia até chegar ao núcleo da sua ideia. Com o núcleo da sua ideia, ele vai trabalhar e vai te estimular e te orientar para que você chegue aonde você quer e consiga fazer um trabalho realmente incrível, cheio de detalhes, cheio de nuances. Por quê? Porque você chegou num pontinho bem pequenininho naquela ideia inicial maravilhosa. A mesma coisa acontece com a coleção. A coleção geralmente é uma ideia muito grandiosa. Eu quero colecionar o mundo. Tá, maravilhoso, tá. Mas só que não funciona por questão de dinheiro, por questão de espaço e por questão de organização. Porque também não adianta ter uma coleção sem organização, sem que você seja capaz de achar qualquer item na hora que você precisar. Isso é um desastre, isso não é coleção, isso é acumulação. Você se torna não um colecionador, mas um acumulador. Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Você tem que ter grana, você tem que ter espaço, você tem que ter critério na hora de organizar. Tudo tem que ficar muito bem catalogado, organizado, de forma que a qualquer momento você seja capaz de encontrar o menor item da sua coleção. O menorzinho, tamanho, forma, tal, você é capaz de localizar instantaneamente. Tá? Esse papo aqui é muito legal, eu espero que vocês tenham gostado e que coloquem comentários. Vamos embora, o que você acha dessa coisa de colecionar? Colecionar é sair colecionando ou tem que ter critério? Tá bom? Fica aqui esse papo do canal Coisa de Colecionador, essas dicas muito bem intencionadas. Chegou até aqui? Deixa o gostei, não gostei, se inscreve no canal e, se possível, aciona aquele sininho, porque vai ter muita coisa pela frente para a gente bater papo aí. E se Deus quiser, daqui a pouco, umas livezinhas aí que vão animar o canal, uma vez por semana, vamos dizer. Tá bom? Até a próxima.